A paz do Senhor, querido, a paz do Senhor, querida, tudo bem? Somos o canal Quarta Vigília da Noite e estamos através do YouTube, Instagram e também do TikTok, toda quarta vigília da noite, orando e meditando na palavra do Senhor. E aí você pergunta o que é a quarta vigília da noite? Nós temos a referência bíblica para isso. Mateus, o capítulo 14 e o versículo 25. Mateus, o capítulo 14, o versículo 25, falando exatamente desse horário. É porque a noite é dividida em vigílias. E entre as 3 e as 6 da manhã é a quarta vigília. Sempre as vigílias são de período de 3 horas. E entre as 3 e as 6 da manhã, da madrugada, como você preferir, é a quarta vigília da noite. E hoje nós vamos meditar a respeito da palavra do Senhor, que fala da quarta vigília da noite. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir para conferir, porque é bom, né? Conferir se o que temos pregado é a verdade. E vamos ler, querido. Vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. E eu quero que você preste atenção nas ordens que Jesus deu. Jesus ordenou: entre no barco e que fossem adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. A outra ordem que Jesus deu foi: vá para o outro lado. E despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia! E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glória a Deus. Até aqui eu queria meditar brevemente com você. Jesus deu ordens, no versículo 22, Jesus deu ordem para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. E nós sabemos que Jesus já tinha o conhecimento de tudo o que ia suceder. Jesus vai orar. Quando ele olha para os lados, ele está sozinho na oração, porque para receber a bênção existe uma multidão, mas para perseverar em oração, ele estava ali sozinho. E aí, quando se deu conta, já era tarde, já era madrugada, E Jesus foi se encontrar com os discípulos, porque ele tinha dado uma ordem e ele vai estar por perto para saber se foi cumprida a ordem. Então, a única maneira de encontrar com eles agora era ir caminhando sobre as águas, porque o barco, a condução que eles tinham, já estava no meio do mar. Mas era a quarta vigília da noite. Jesus estava ali, dirigindo-se a ele, mas caminhando por cima do mar. E os discípulos olharam aquilo, se assustaram. Eu acho incrível, porque eles conhecendo a Jesus, eles andavam com Jesus, eles viam os milagres de Jesus, e agora vê Jesus sobre as águas e pensam que é um fantasma.
precisamos realmente nos aproximar mais e conhecer mais do Senhor. Desculpa, porque a gente se comporta como eles. Não vamos dizer que não, porque a gente se comporta ainda como se comportaram os discípulos, e eles gritavam que era um fantasma, e gritaram e tinham medo, e Jesus deu outra ordem: tenha bom ânimo. Ele estava dizendo: se animem, sou eu, não tenha medo. Outras ordens que Jesus dá. E aí o Pedro vai em um ato de coragem, porque também nenhum outro discípulo falou nada, apenas Pedro. O ato de coragem dele foi: se é o Senhor. O ato de coragem dele começou com um se. Quando a gente começa com um se, querido, é claro que não vai dar certo, é claro que não vai ser legal, porque a gente não está indo com fé. E ele estava ali diante do próprio Jesus, vendo com os olhos dele. Pedro estava vendo com os próprios olhos, não era história que ninguém estava contando para ele. Ele vendo Jesus andando sobre as águas. Ele vai e fala para Jesus: se. Já era para ir com plena confiança e sair correndo sobre aquelas águas e se atirar aos pés de Jesus ou abraçar, fazer alguma coisa, não é verdade? Mas ele vai com o si. E toda vez que a gente vai com o si, querido, pode ter certeza que a gente vai afundar no caminho. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele já veio com esse se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. O Senhor falou: vem, mas o Senhor Jesus já sabia o que ia acontecer nesse caminho de Pedro. Pedro já chegou com si para Jesus. Jesus falou: vem, deu outra ordem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, se deixou levar pelas circunstâncias. Teve medo e começou a ir para o fundo. O nosso problema é o si. E Jesus está dando ordens para nós. As ordens do Senhor são curtas, são bem específicas. Você precisa entender, você precisa estar atento a tudo que o Senhor nos fala. Ele fala conosco através da nossa oração. Você ora, Ele responde. Ele não falou: clama que eu respondo. Então é assim, querido, você precisa estar atento à voz do Senhor. Ele fala conosco através da sua santa palavra. E nós precisamos entender a voz do Senhor, as ordens que o Senhor dá. E a primeira ordem foi: entrem no barco. Depois ele falou: vá para o outro lado. Tenha bom ânimo, não temas. Vem. Aleluia. Ordem forte e poderosa do Senhor. Vamos dizer assim, que Jesus sempre curto e grosso: vem. Só que aí a gente vai com o si. Oh, querido, vamos deixar esse si de lado. A gente está vendo que é Ele já falou, Ele já deu ordem. Basta somente a gente obedecer. E a gente deve obedecer, crer totalmente, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos disso, dessa fé incondicional. Ai, que está ventando. Ai, que medo. Não. Está ventando, mas Ele mandou eu ir, eu vou. Aleluia. E aí o interessante, querido, que no final, no versículo 32, que eu li aqui o último, diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Está vendo só? A primeira ordem de Jesus foi: entrem no barco. A ordem era para estar dentro do barco. Pedro iria ver a glória do Senhor dentro do barco ou fora dele, só que a ordem era para estar dentro do barco. E ele preferiu sair com um si diante do Senhor. Ele caminhou sobre as águas, mas o si o fez afundar, né? E o Senhor mandou ele estar ali dentro do barco, e somente quando ele voltou para o barco, o Senhor acalmou o mar. Onde foi que o Senhor Jesus mandou você estar? Onde foi
que Ele ordenou para que você esteja hoje. E você está agora meditando, verdade, eu não estou no lugar que o Senhor me ordenou. Não é assim? Por causa de um si. E se eu melhorasse? E se eu der uma melhorada nisso? E se eu caminhar mais para frente? E se eu for ali onde o José, a Maria e o Antônio me mandaram? Né? E esquece do que o Senhor Jesus te ordenou. É por isso que nós afundamos, é por isso que vivemos frustrados, é por isso que afogamos em meio ao mar da vida, porque não obedecemos. É somente isso, simplesmente isso que acontece. Falta de fé, falta de crer e falta de obediência no Senhor. Vamos orar, pedir a Ele que nos perdoe em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença. Ó Pai querido, nos perdoa os pecados, Senhor, nos perdoa a nossa pouca fé, quando duvidamos, Senhor, do que Tu tens para nós, quando não obedecemos a Tua ordem, quando não estamos no lugar que o Senhor nos ordenou. Meu Deus, nos perdoa hoje, nos ajuda, Senhor, nos estende a mão mais uma vez, porque o Senhor tem prazer em nos socorrer. Mesmo em meio à nossa desobediência e à nossa dúvida, o Senhor tem prazer de estender a mão e manifestar a Tua glória. O Senhor tem prazer de falar, vem, anda, veja o que eu sou capaz e o que você é capaz quando você obedece em uma ordem minha. Aleluia. Meu Deus, nos ajuda na nossa pequenez. Nos ajuda, Senhor, na nossa pouca fé. Nos socorre, Deus. Nos socorre em o nome de Jesus a cada dia. Em o nome de Jesus eu oro. Senhor, ajuda esse filho, essa filha que clama a Ti, Senhor. E nesse momento é a 4ª vigília da noite. E nós mais uma vez Te pedimos, nos socorre, ó Deus, com a certeza. Agora é com certeza, Senhor, sem o si, que o Senhor vai vir e vai nos estender a mão e vai nos socorrer. Nos ajuda, Senhor, a estar no centro da Tua vontade, no lugar que o Senhor nos ordenou. Aleluia. Em o nome de Jesus, nos salva, Deus, nos salva de nós mesmos, para a glória do Teu nome. Eu oro e Te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Eu posso ouvir um amém? Coisa linda é crer no Senhor Jesus. Muito obrigada, querido. Obrigada, querida, por chegar até aqui. Curte, compartilha, envia o link para alguém. Nos siga também aí, nos abençoe. Você foi abençoado com essa palavra? Então, nos abençoe também. Se inscreva no canal do YouTube, nos siga no Instagram e no TikTok. Compartilha esse link com alguém, tá bom? Para que chegue a mais pessoas, para que nós possamos alcançar mais vidas, para que mais pessoas possam orar e estar conosco. Se você chegou até o final, se você fez essa oração, coloque aqui de onde você está nos ouvindo, escreva seu pedido de oração ou deixe aí o testemunho do que o Senhor já fez na tua vida. Obrigada. Amanhã a gente se vê. A paz. Tchau.